Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer alguns convites agora. Meu Deus, tinha deixado aqui um material para vocês e eu acabei. Eu quero mostrar depois. Achei. Olá Vanessa, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ter bastante conteúdo. Eu vou fazer uns convites aqui e aí a gente já conversa. Mais um pouquinho. Tudo bem por aí, pessoal? Então, boa tarde. Então, hoje nós vamos conversar sobre planejamento orçamentário ou planejamento financeiro, que é uma ferramenta bem legal, não é difícil de fazer e, é claro, dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que pensar, mas a ideia é que ela nos seja um norte para onde a gente quer chegar. E eu aproveitei que eu ia fazer a live e ontem revisei o meu planejamento e a ferramenta é muito legal, gente. Ela nos dá uma orientação assim, muito viável de onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer, né? Então, as ações do planejamento, os objetivos do planejamento orçamentário ou do orçamento empresarial, ela é para nos ajudar a dar um norte, né? E principalmente orientar as nossas ações para que possamos gastar menos tempo, menos energia e menos dinheiro, né? Para poder sobrar mais dinheiro no nosso bolso. Vocês estão conseguindo me escutar? Me deem um ok aí. Queria tirar meu óculos, mas essa luz que está em cima de mim me deixa cega. Então, vamos de óculos mesmo. Tá tudo bem o áudio? Tá muito alto, tá baixo? Me avisem aí, pessoal, tá bom? Então, tá legal. Hoje, então, como eu estava falando sobre o planejamento orçamentário, a gente vai tratar sobre alguns aspectos do planejamento, tá? E eu fiz aqui um planejamento modelo aqui para apresentar para vocês e também já coloquei lá na nossa bio o material para vocês poderem baixar depois e fazer o planejamento de vocês, tá? Então, pessoal, sobre o planejamento, nós vamos tratar hoje sobre despesas fixas, normal, sobre Prolabore, também normal, que é todos os assuntos que a gente trata sempre nas nossas lives. Então, vocês veem que gestão financeira não tem mistério, ela é exatamente os mesmos passos para te chegar nas análises e nas ferramentas, tá? Também vamos falar sobre endividamento, sobre investimentos e sobre custos e projeção de vendas, certo? Vamos esperar mais uns minutinhos, ver se alguém vai chegar e mais pessoas vão entrar para poder acompanharem o processo.
e também vamos aproveitar então para fazer o nosso networking. Então coloquem aí qual é o nome da empresa de vocês, com o que vocês trabalham, aonde vocês estão, para nós aproveitar essa oportunidade aí, tá? Enquanto eu vou aqui só revisando aqui os meus conceitos. Tá muito lento isso tudo. Hoje talvez a internet esteja um pouquinho devagar. Bom, vamos começar para a gente não se estender muito, porque a minha proposta sempre é que a gente termine a nossa live às 17h30, tá? Então, sobre planejamento orçamentário, nós já conversamos, então, já falei o objetivo dele, e ele serve para nos dar um rumo. Então, a primeira etapa do planejamento é a mesma etapa que a gente viu na semana passada. A primeira é o objetivo, aonde vocês querem chegar financeiramente em dezembro, porque este vai ser o nosso principal norte. Então, assim como a gente falou na semana passada sobre as análises, o planejamento também inicia pelo objetivo, aonde a gente quer chegar. Assim ele vai direcionar as nossas ações, tá? E depois a gente vai começar por fazer análise dos nossos gastos em relação a monetário, a valor em dinheiro. Os custos a gente vai analisar depois, quando é valor em reais. Então a primeira etapa que a gente tem que fazer é saber quanto custa a nossa estrutura, quanto custa as nossas despesas fixas, tá? Então, para quem já tem esse valor, eu vou pedir para cada um fazer a sua revisão para saber quanto que é. Se vocês não tem problema. A gente faz uma listinha com aluguel, água, contador, o DAS, material de escritório, material de limpeza, faz o seu levantamento, projeta ali quais são os valores. Quando a gente não tem certeza, a gente projeta um valor. E quando é gasto, a gente sempre projeta um valor a maior. Então, por exemplo, eu não sei quanto que eu gasto de material de limpeza. Tudo bem, qual que é a ideia? Bom, eu gasto de material de limpeza 1 quilo de sabão, 10 desinfetante, não sei o que. Faz uma listinha mais ou menos, valoriza cada item e você já sabe mais ou menos quanto é o material de limpeza. Quando é material de escritório também fazem a listinha, vê quanto tempo dá, divide por mês. Então é assim que a gente vai fazendo quando a gente não tem as anotações. Quando a gente tem histórico, ótimo. Quem já tem as anotações e os controles de entrada e de saída já tem essa informação, certo? Então, a primeira etapa do planejamento é nós definirmos o objetivo, aonde a gente quer chegar em dezembro de 2020. A segunda etapa é a gente saber qual é o montante de despesa fixa do nosso negócio por mês, tá? Dentro desse montante vai entrar então as despesas fixas, que nós conversamos agora, e vai entrar também os custos que a gente tem com os nossos funcionários, tá? Além disso, é claro, a gente vai precisar acrescentar o nosso Prolabore. E o Prolabore, lembrando, é aquele valor que a gente precisa para sobreviver no mês, tá? Então, dentro do orçamento familiar, qual é a minha parte que eu contribuo com o meu trabalho dentro do orçamento familiar, né? Contribuo com 100%, contribuo com 50%. Então, quanto vai ser o Prolabore que eu preciso, tá? Lembrando que os nossos investimentos pessoais, né, as nossas viagens, as compras de maior valor, isso tem que sair do lucro do negócio, tá? Então, a gente vai somar as despesas fixas, o Prolabore, e a terceira parte que nós vamos somar a isso aí é o valor de endividamento que a gente já está comprometido mês a mês. Então, quanto que nós estamos pagando de parcela, tá?
Boa tarde para quem está chegando, sejam bem-vindos. Se estiverem escutando bem, deem um ok aí. E quem quiser participar já do nosso network, coloca aí o nome do negócio de vocês, onde vocês estão localizados e o que vocês fazem, para a gente já poder fazer um networking aqui, tá? Aproveitem o espaço. Então, pessoal, retomando, tá? O planejamento, ele vai servir para nos dar o caminho das pedras para a gente chegar em dezembro aonde nós queremos, tá? Então, a primeira parte é nós fazer o levantamento em reais do que a gente precisa, tirando a parte dos custos. Isso é o somatório das despesas fixas, do Prolabore e das parcelas de endividamento, tá? Chegando nesse montante, vamos dizer que deu R$4.000, por exemplo. Agora a gente vai analisar uma projeção de vendas e de custos. Tá claro até aqui? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Me deem um retorno aí, por favor. Então, quando a gente vai analisar nossas projeções de venda, como que a gente vai fazer as projeções de venda? A gente vai analisar 3 produtos principais que a gente sabe que a gente vai vender durante o mês. Então, 3 produtos ou 3 serviços. Então, eu vou pegar o produto A, por exemplo, e vou analisar. Bom, eu tenho 20 dias úteis, eu vendo 1 por mês, eu vendo 1 por dia, eu vendo 2 por dia. Quantos que eu vendo por dia? 50? Vendo 5? Então, vou fazer a conta. Eu vendo 10. Então, do produto A, eu vendo 10. E isso multiplicado pelo preço de venda dele vai me dar o faturamento deste produto, tá? Boa tarde para quem está chegando. Depois eu vou mostrar para vocês uma planilha e também, como eu já comentei antes, na nossa bio já está o material lá para fazer o download, tá? Então, e assim a gente vai fazer com o produto B, quanto que eu vendo por dia, né? Sem fazer muito esforço, quanto que eu consigo vender por dia, vou multiplicar pelo preço de venda e vou ter aí o valor de faturamento do produto B, tá? E assim também com o produto C. Vou ver quantos eu consigo vender por dia, multiplico por 20 dias, vou ter o valor de faturamento do produto C, tá? E coloco lá. Então, pessoal, essa é uma projeção básica de vendas que a gente vai fazer com 3 produtos, tá? E o quarto item da projeção de vendas vai ser diversos. A gente vai somar todos aqueles outros valores que a gente vende por mês, tá? Então, por exemplo, somando o faturamento do produto A, produto B, produto C, deu mais ou menos R$10.000. Ah, mas eu vendo pelo menos 11. Então, nos diversos vai entrar o valor de mais R$1.000 por mês, tá? Por que isso? Por que a gente faz assim a projeção de venda? Primeiro, porque geralmente quando a gente é pequeno, 3 produtos são o carro-chefe da nossa venda. Então, a gente precisa focar naquilo. Os outros vêm agregado, tá? E eles vão contribuir basicamente com o lucro. Então, a gente precisa focar nos principais produtos, tá? Se a gente usar o Pareto, a gente deveria usar os produtos que representam 80% do nosso faturamento, tá? Então, depois que eu fiz a projeção de faturamento, eu vou pegar item a item e vou fazer o cálculo de custo dele em percentuais, tá? Tá ficando claro até aqui? Boa tarde para quem está chegando agora. Aproveitem o nosso material. A nossa live vai mais ou menos até às 17h30. Já tem material na nossa bio, tá? Para vocês baixarem e poderem fazer. Tá? E aproveitem o nosso espaço para nós fazer um networking. Então, coloquem aí da onde vocês vêm, qual é a cidade que vocês estão, qual é o produto que vocês vendem, certo? E se tiverem perguntas, coloquem aí se precisar que eu repita, tá? Então, pessoal, voltando, tá?
O nosso planejamento, então, a gente já fez a parte estrutural, depois eu vou retomar no resumo, e agora nós estamos fazendo a projeção de vendas. Então, a projeção de vendas, eu vou pegar os 3 produtos principais e vou projetar quanto que eu vendo por dia, multiplico por 20 dias úteis, ou 25 para quem abre no sábado, e vai ter o valor de quantidade de faturamento no mês. Agora eu vou pegar aquele produto, vou pegar um produto A e vou ver quanto que eu tenho de custo naquele produto. Se é material, se mão de obra, qual é o custo daquele produto A. Vamos dizer que eu fiz a conta e o meu produto A eu tenho a 33% de custo. O mesmo eu vou fazer com o produto B e o mesmo eu vou fazer com o produto C. Então eu vou calcular esse percentual de custo em cima do faturamento daquele item, tá? Então eu vou somar os 3 custos e vou diminuir do meu faturamento, tá? Previsto. E dos diversos, Tatiana, como que a gente faz para calcular o custo dos diversos, já que são vários itens? Bom, nós vamos pegar a média ponderada dos 3 primeiros produtos e vamos considerar isso como a nosso percentual de custo médio dos demais produtos. Ficou claro, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender bem? Me respondam aí, por favor. Então, a ideia, na verdade, eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui para vocês a planilha. Então, primeiro a gente começa pela parte da estrutura, depois a gente faz os custos, a projeção de vendas e joga na planilha e faz soma de mais ou menos. Se deu certo, a gente já tem uma orientação, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora. Vamos ver se a gente consegue. Opa, balançou um pouquinho. Me digam aí se tá bem, se tá dando para ficar visível. Vou aumentar mais um pouquinho aqui o zoom. A planilha, deixa eu colocar aqui fixo na mesa. Tá? A planilha vai começar aqui pela parte verde. O que que é a nossa parte verde? A nossa estrutura, tá? Então, a gente vai ter as nossas despesas atuais, quanto que a gente gasta. Se a gente tem uma previsão de aumentar as nossas despesas, aqui vai ser as despesas fixas, tá? O prolabore que a gente precisa e quanto que a gente já tem comprometido do nosso endividamento, tá? Depois, a gente vai vir aqui para nossa projeção de venda. Então, o produto A, quanto que eu vou vender, a quantidade que eu consigo. Ó, nesse produto A, eu projetei que eu consigo vender 2 produtos por dia. E o preço unitário dele é R$100, então eu vou ter um faturamento mensal de R$4.000. O produto B, eu projetei que eu consigo vender 1 por dia, a um valor hora de 50 horas, né? Esse aqui é um outro serviço, vamos dizer que eu cobre por hora, eu vou ter R$1.000. E um produto C, eu não calculei custo, eu calculei só um valor de lucro daquele produto. Então, cada vez que eu vender um daqueles produtos, um evento, um bolo, alguma coisa, eu preciso ter R$300 de custo, tá? E os meus diversos somou mais ou menos uma média de 1.500. Então, o meu faturamento do primeiro mês previsto foi 6.800. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Espero que sim, me avisem aí. Depois, então, a gente vai vir para os custos. Essa simulação eu estou fazendo com o MEI, tá? Então, o MEI só tem um valor fixo de R$60. Depois eu tenho um custo do produto A, 30%, vai ser o valor de 30% sobre o meu faturamento do produto A. 35% sobre o faturamento do produto B. O produto C eu não projetei custo, porque eu projetei só lucro no meu faturamento, porque ele é muito variável. E a minha média aqui deu 26%, então os outros custos eu vou ter 26% sobre os 1.500. Tá?
Então, o meu total de custos e impostos foi 2.000. Então, eu tenho faturamento previsto de 6.800, custos e impostos 2.000 e mais as minhas despesas. Então, aqui deu 6.550 de saída. Vai me sobrar R$250 nessa primeira simulação. Se eu quiser fazer um investimento futuro, vamos dizer de R$300 parcelado, eu não vou conseguir pagar teoricamente. Então eu tenho que diminuir aqui ou diminuir do meu Prolabore. Ou ainda revisar se eu consigo realmente atingir essa minha meta de venda. E aí a gente vai acumulando e no final eu tenho lá o lucro operacional somado de, por exemplo, 2.300 nesse meu exemplo aqui. Eu vou gastar ainda 1.800 dos meus investimentos, vou ter retirado aqui de Prolabore 13.500, tá? Vou ter pago 6.000 das minhas dívidas, tá? Então, pessoal, não é uma coisa difícil de fazer. Só precisa colocar a mão na massa, tá? Então, o que é legal do planejamento, como eu já conversei antes, tá? A gente fazendo um resumo. Ele serve para nos dar um norte, ele serve para nos ajudar a direcionar as nossas ações. Assim, a gente vai economizar tempo, vai economizar energia e vai economizar, claro, dinheiro, tá? E o planejamento, então, começa por a gente fazer o levantamento do quanto que custa a nossa estrutura, que é as despesas fixas, o nosso Prolabore e o que a gente já tem comprometido de endividamento. Depois a gente projeta nossas vendas, em cima das vendas a gente projeta os custos e aí monta a tabela, tá? É claro que eu tô falando que é tudo muito simples aqui, porque eu gosto de números, porque eu já tô habituada a fazer, tá? Mas não é difícil, tem um material explicativo lá na bio, vocês podem baixar, fazer o download gratuito, tá? Ele tem orientação de como que a gente faz, primeiro passo, segundo passo, tá? E aí vocês vão ter o resultado e aí vocês vão jogando. Eu fiz o meu, ontem refiz, e realmente assim não me assustei, porque aí eu direcionei os meus 3 produtos principais, meus 3 serviços principais, e vou fazer toda a minha captação em cima desses 3 produtos na quantidade que eu preciso. Ficou claro para vocês? Tá? Me avisem aí se alguém ficou com alguma dúvida, se querem alguma outra explicação, tá? E eu quero aproveitar para fazer uma oferta para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, por favor, tá? Eu quero ajudar vocês a montar esse planejamento financeiro, orçamentário, para chegar em dezembro aonde vocês querem, tá? O que isso vai ajudar? Vai ajudar vocês a ter um objetivo claro e eficiente, aonde que vocês vão chegar de fato, tá? Vai ajudar a consolidar as despesas fixas de vocês entenderem bem claro qual é o tamanho dessa estrutura, vai ajudar vocês a definir o valor de lucro que vocês vão ter, tá? Onde que a gente precisa chegar, e vamos fazer juntos também a projeção de venda e de custos, tá? Além disso, nós vamos fazer o levantamento das ideias de investimento que vocês têm e vou ajudar a orientar se é o momento de fazer ou não e como fazer esse investimento para não influenciar o fluxo de caixa, tá? Então, isso é um pacote de planejamento orçamentário que eu vou ajudar vocês a fazerem. De que maneira? A gente conversa online umas 2 ou 3 vezes, eu vou fazer o planejamento de vocês, mandar para vocês um relatório em PDF com a projeção de venda, com a projeção orçamentária em si, tá? E a oferta é a seguinte:
seguinte, eu tinha feito esse pacote em dezembro de 2019 para todo o ano de 2016 e aí eu fiz alguns testes. E aí então eu revisei essa semana, não estou utilizando todo o tempo projetado e também eu fiz uma revisão da minha hora para ver o que eu poderia ajustar para conseguir oferecer um produto tinha feito por R$665, mas eu vou conseguir oferecer ele até o final de junho por R$350, tá? E ainda dá para parcelar. Vocês podem fazer ele no cartão de crédito em 6 vezes de R$61,83 ou podem fazer ele no boleto com uma entrada mais 6 vezes de R$53, tá? Para terem ajuda de fazer o planejamento orçamentário. Mas também, se vocês não quiserem, não tiverem disponibilidade agora de fazer, vocês podem baixar o material lá na bio, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ficou muito conteúdo para pouco tempo? Me deem um retorno aí. Deu para entender? Por favor, me avisem aí se eu não falei muito hoje. Todo mundo muito quieto, me deem um retorno aí, estão me escutando? Acho que a internet demora para chegar aqui as informações. Estão me escutando, pessoal? Me pediram para mim informar de novo os valores, então, tá? O pacote vai sair por R$350 e vocês podem fazer no cartão de crédito em 6 vezes de R$61,83, que aí termina de pagar em dezembro, ou pode fazer em 7 vezes no boleto com uma entrada mais 6 de R$53, tá? Esse pacote é para ajudar vocês a montar a estrutura do planejamento orçamentário de vocês, a projeção de vendas e a orientação para investimentos, tá? Ah, não consegui. Ah, trancou a live, por isso que estava devagar. Por isso que ninguém me dava retorno, tinha trancado a live. Então vamos lá, pessoal. A minha oferta é um planejamento orçamentário para vocês chegarem em dezembro aonde vocês querem chegar, tá? Como que a gente faz? Eu vou ajudar vocês a identificar o objetivo claro e eficiente. Vou ajudar vocês a consolidar o valor de despesas, o percentual de custo, fazer uma projeção de metas de venda por produto, para os 3 principais produtos e orientar vocês na questão dos investimentos que vocês querem fazer, para que eles não atrapalhem o fluxo de caixa, tá? Porque um dos maiores problemas dos fluxos de caixa de pequenos negócios são os investimentos feitos no momento errado, tá? E ainda vai ter 2 sessões de acompanhamento depois que eu entregar o relatório para vocês, tá? Então o valor é 350, dá para parcelar no cartão ou no boleto para quem quiser, até o final de junho, tá? O legal é a gente fazer logo para chegar em final de junho, tá com o orçamento consolidado para julho começar a correr atrás e chegar em dezembro onde vocês querem, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Querem questionar mais alguma coisa? Tá? Alguém quer ver mais alguma coisa? Mais alguma questão? Tá, pessoal? Se não, nós vamos encerrar nossa live. Lembrem que tem o material disponível para download lá na bio, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que eu não tenha falado muito hoje. Um abraço.